Bem, hoje nós veremos como resolver as equações diferenciais lineares. No caso, veremos hoje das equações lineares, diferenciais lineares de primeira ordem. Para isso, nós vamos estudar o que vem a ser o fator de integração, certo? A forma geral de uma equação diferencial linear de ordem n é definida como a n de x dny dxn mais a n-1 de x d n-1y dxn-1 mais etc. a1 de x dy dx mais a 0 de x y igual a g de x, certo? Por exemplo, x2 y2' menos x y' mais y igual a 4x ln de x, certo? Então, estamos interessados hoje em estudar as equações diferenciais lineares de primeira ordem, que são desse tipo: a1 de x dy dx, a0 de xy igual a g de x. Ou seja, nessas equações diferenciais lineares, esses termos aqui, eles são dependentes apenas da variável independente. No caso aqui de x, mesma coisa aqui, certo? Então, vamos ver como resolvê-la. Então, nós temos aqui a1 de x dy dx, certo? Mais a0 de x vezes y sendo igual a g de x. O primeiro passo é nós obtermos aqui sendo igual a 1. Para isso, basta que nós dividamos toda a expressão por a1 de x. No caso aqui, nós vamos dividir isso aqui por a1 de x. Vamos dividir isso aqui por a1 de x. E vamos dividir isso aqui também por a1 de x, certo? Então, nós vamos obter a seguinte expressão: dy dx mais essa função nós vamos chamar de p de x y, sendo igual à função f de x, né? Importa dizer que a 1 de x tem que ser diferente de 0, certo? Bom, a partir dessa expressão, nós podemos multiplicar toda ela por dx. Então, nós vamos obter dy mais p de x y dx igual a f de x dx, certo? Passando essa expressão para o primeiro membro, nós ficaremos com dy mais p de xy menos f de x dx igual a 0. Bom, agora nós vamos multiplicar toda essa expressão por um fator chamado μ de x, que vai ser o nosso fator de integração. A finalidade é transformar essa equação numa equação do tipo exata, certo? Então, multiplicando por μ de x, teremos. Então, ficaremos com μ de x dy, certo? Mais μ de x p de x y menos μ de x f de x dx igual a 0. Bom, eu falei que nós queremos obter uma equação do tipo exata. Então, para que isso ocorra, devemos ter o seguinte: para a equação acima ser do tipo exata, devemos encontrar μ de x que atenda
que atenda ao seguinte, ou seja, nós derivarmos mi de x, que está aqui, em relação a x, deve ser igual a derivarmos toda essa expressão em relação a y que está aqui, ou seja, derivarmos em relação a y toda aquela expressão ali. Mi de x, p de xy, menos mi de x, f de x. Então, na hora que nós conseguirmos isso, nós teremos uma equação do tipo exata, certo? Ou seja, a derivada de mi de x em relação a x será, observem, nós derivarmos essa expressão em relação a y que está aqui, sobra quem? Mi de x, p de x. E se nós derivarmos essa expressão em relação a y, observando que essa expressão está toda em x, será zero, certo? Então, obtivemos isso, que é uma equação do tipo separável, tá? Então, agora vamos fazer o seguinte. Vou passar esse mi de x aqui para baixo, certo? E, na verdade, essa expressão aqui é toda em x. Então, isso aqui pode ser substituído por dx. Então, teremos p de x dx. Certo? Bom, integrando ambos os lados, nós temos a integral da derivada de mi de x dx vai ser ln de mi de x é igual à integral de p de x dx. Logo, o mi de x, por definição de logaritmo, vai ser e elevado à integral de p de x dx, certo? Essa expressão que aqui está é o que nós chamamos de fator de integração. Fator de integração. Esse fator de integração, ele vai nos ajudar a transformar essa equação numa equação do tipo exata, certo? Está aqui, fator de integração. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, partindo de dy dx mais p de xy igual a f de x, nós vamos obter a seguinte expressão. dy mais p de xy dx igual a f de x dx, certo? Agora nós vamos multiplicar toda a expressão pelo fator de integração, que eu vou chamar aqui ainda de mi de x. Então vai ficar assim. Mi de x dy mais mi de x p de x y dx igual a mi de x f de x dx, certo? Ou seja, agora eu vou trocar esse mi de x pela sua expressão que nós vimos lá, que é e na integral de p de x dx. dy vezes dy mais e na integral de p de x dx. P de x y dx é igual a e na integral de p de x dx f de x dx. Correto? Agora, vejamos o seguinte. Se a gente chama u de y e vamos chamar de v aqui,
o e elevado a p de x dx, nós teremos o seguinte. Quem seria o du? Se o é y, o du é dy. Quem seria dv aqui no caso? Ou seja, a diferencial de v é essa derivada vezes o dx, certo? Então vai ser e na integral de p de x dx, certo? Vezes a derivada da integral de p de x dx, que é o próprio p de x dx. Certo, gente? Se eu tenho e elevado a u, a derivada de e elevado a u é e elevado a u vezes u', ou seja, e elevado a essa expressão vezes a derivada dessa. A derivada da integral vai ser a própria, certo? Então, partindo daqui, se nós virmos d de u vezes v, nós sabemos que é igual a v du mais u dv. Tá? Pegando aqui, substituindo, ó, nós tivermos d de y vezes e na integral de p de x dx, nós vamos obter v du. Quem que é o v? E na integral de p de x dx. Vezes du. Quem é du é dy, que está ali, ó. Du. Mais u, quem é u é o y, vezes o dv, que é e na integral de p de x dx, vezes p de x vezes dx, certo? Então, nós podemos observar que essa expressão, que aqui está, é exatamente igual a essa daqui, ó. Certo? E na p de x dx, dy, mais esse y também aqui, ó. Y é na p de x, é na integral de p de x aqui, vezes p de x dx. Então, essas duas expressões são iguais. Ou seja, se eu faço diferencial de y é na integral de p de x dx, eu estou achando, na verdade, aquele segundo membro ali. É na integral de p de x dx vezes f de x dx, certo? Agora, se eu integrar os dois lados, eu vou obter y vezes e na integral de p de x dx, certo? É igual à integral desse lado direito aqui, que vai ser a integral de e na integral de p de x dx vezes f de x dx. Com isso, eu consigo isolar o y e resolver a minha equação, ou seja, eu obtenho o y dividindo essa expressão por e na integral de p de x dx. Ou seja, o nosso método para resolução, noção da expressão dy dx mais p de x y igual a f de x é simplesmente chamarmos o fator de integração de e na integral de p de x dx e então fazermos a diferencial de quem? Do fator de integração vezes y sendo igual a mi de x f de x dx. Certo? Parece um pouco complicado, mas entretanto veremos que não tem nenhuma complicação nisso daí, certo? Veremos um exemplo. Bom, mas antes de passarmos para o exemplo, vamos nos lembrar de uma propriedade dos logaritmos que é recorrente na solução de problemas desse tipo.
é a seguinte propriedade. Você tem um número A elevado a log de B na base A, certo? Então, observe, eu tenho um número elevado a um logaritmo na base igual a esse número. Então, esse número aqui, essa expressão é igual a B, certo? Como podemos justificar isso? Ora, se eu tenho A elevado a log de B na base A, eu quero achar, vamos chamar de X aqui, certo? Se esse X for igual a B, está justificado. Então, basta eu pegar essa expressão e aplicar o logaritmo na base A nos dois lados. Então, vou ficar assim, ó. Log na base A. De quem? Da expressão do lado direito, do lado esquerdo. Log de B na base A é igual a log na base A daquele X, certo? Pela propriedade do logaritmo, esse logaritmando aqui está elevado a essa expressão. Então, eu pego essa expressão e passo para cá, multiplicando. Então, vou ficar aqui com log de B na base A vezes log de A na base A, sendo igual a log de X na base A, certo? Como log de A na base A é igual a 1, resta que log de B na base A é igual a log de X na base A. Ou seja, aquele X realmente é igual a B. Ou seja, esse X é realmente igual a B, o que torna válida essa expressão, certo? Nós veremos sempre, na solução desse tipo de equação diferencial, a seguinte expressão: E elevado a ln de um certo wx, por exemplo. Então, como a base do logaritmo neperiano é esse isso aqui, na verdade, é apenas o wx, w de x, por causa dessa expressão, dessa propriedade do logaritmo, tá? Então, visto isso, vamos ver uma solução lá de uma equação diferencial. Então, nós temos aqui, resolver encontre a solução para x2 y' mais xy igual a 1, certo? Então, a primeira coisa, eu não posso começar com essa expressão sendo x2, que está multiplicando y', tem que ser 1. Então, eu divido todo mundo por x2. Então, eu vou obter o seguinte: y' mais x sobre x2y é igual a 1 sobre x2, ou seja, y' mais 1 sobre xy é igual a 1 sobre x2, certo? Então, eu tenho que identificar aqui quem é o meu p de x. Porque a expressão está como eu quero, que está multiplicado por 1. Então, meu p de x é a função que está multiplicando y. Então, p de x é igual a 1 sobre y. Quem é o meu fator de multiplicação? Mi de x é na integral de p de x dx. Então, p de x é 1 sobre y, 1 sobre x, desculpa. 1 sobre x aqui. P de x é 1 sobre x. P de x dx, que vai ser igual a E elevado a ln de x. Isso aqui, pelo que nós vimos, vai ser igual a x, certo? Então, ou seja, o fator de integração será x. Então, o que eu faço com esse fator de integração? Eu vou multiplicar toda essa expressão aqui, tá? Então, nós teremos assim, xy' mais y é igual a 1 sobre x. Se quiser escrever como dx dy, x dy dx mais y é igual a 1 sobre x. Essa expressão aqui é a mesma coisa da derivada em relação a x de quem? Do fator de multiplicação, que é x, vezes o y, que eu quero achar. Isso é igual a 1 sobre x.
1 sobre x, certo? Derivada em relação a x de xy igual a 1 sobre x. Certo? Ou seja, d de xy é igual a 1 sobre x dx. Integrando os dois lados, se eu integrar isso aqui, eu vou obter xy, sendo igual à integral de 1 sobre x dx. Ou seja, xy é igual a ln de x mais a constante de integração, certo? Isolando o y, nós teremos 1 sobre x, ln de x, mais c, x a menos 1, certo? Solução da nossa equação. Veremos outros exemplos nos próximos vídeos.